Muito boa tarde, prezados companheiros, prezadas companheiras, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Quarta-feira de cinzas, né? Com certeza a imprensa não vai divulgar, Gleice, quem são os parlamentares que estão aqui na Câmara trabalhando hoje, né? Podiam fazer uma matéria para dizerem que a presidenta do PT e o líder da bancada estão aqui dando expediente normal e preparando a resistência. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, Pimenta. Boa tarde, pessoal aí que está nos assistindo nas redes sociais. Aliás, várias redes, né? Do Paulo Pimenta, a minha, do PT Nacional, PT na Câmara, Margarida Salomão, Leonardo Monteiro, Nelson Peregrino, Pilha, enfim, todo mundo que está nos transmitindo nesse momento, que nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre as principais questões. E eu queria começar, Pimenta, primeiro mandando um abraço muito forte ao presidente Lula. Eu sei que ele vai nos ver, ele tem acompanhado aí as nossas manifestações, não só aqui do PT, mas também de outros blogs, sites. Mandar um abraço muito apertado para ele, viu, Lula? O Brasil inteiro está com você, fazendo oração pelo Arthur. A gente sabe a dificuldade que foi esse período para o presidente, a solidariedade que teve, e quero já fazer um desagravo aqui, que foi uma coisa pavorosa a manifestação da família Bolsonaro e de apoiadores do Bolsonaro em relação à morte do Arthur. Nunca pensei ver os seres humanos descer a esse nível. Aliás, seres humanos que se dizem quase que representantes de Deus. O slogan dessa gente é Deus acima de todos. Deus não tem esse tipo não incentiva esse tipo de conduta, e muito pelo contrário, é de paz, de amor, de solidariedade. Então eu queria deixar esse desagravo e dizer que é lamentável ter o país governado por gente dessa qualidade. Olha só, pessoal, na quinta-feira, eu e a presidenta Gleice tínhamos estado com o presidente Lula. E o presidente Lula, eu achei que ele estava muito bem em inglês, assim, né? Sim, preocupado com as coisas do país. Atrás da cama do Lula tem uma foto dele com os netos, né? Me chamou a atenção, inclusive, quando nós chegamos, que eu fui botar algumas coisas ali em cima da cama, eu olhei aquela foto. Arthur estava lá. O Arthur estava lá, naquela foto, né? E a Gleice esteve com o presidente Lula na sexta-feira, antes dele se deslocar para São Bernardo. E o pessoal está muito preocupado como é que o presidente está. O Vadi está lá hoje à tarde, né? Com certeza, pessoal, é uma coisa muito difícil. Por isso que toda essa solidariedade, esse carinho é tão importante para o presidente Lula. E nós não podemos aceitar esse clima que eles tentaram dar, né? Esse clima de disputa política, de ódio, em cima de uma tragédia como essa. Então, acho que foi muito forte aquele momento que o presidente Lula fala para o Arthur, né? Que fala na Dona Marisa. Foi. Realmente é algo que o nosso povo, assim, sofreu muito, né? E isso mostra o amor que as pessoas têm pelo presidente Lula. Não, foi uma coisa muito triste, sofrida para o presidente. Ele me disse na sexta-feira, até falei publicamente, que se devia ser proibido um vô enterrar um neto, um pai enterrar um filho. A gente que tem filho, eu sou mãe, você é pai, enfim, a gente sabe do que ele estava falando. É doloroso ver, e foi doloroso ver o presidente junto àquele caixãozinho chorando o neto. E pavoroso ver as manifestações que nós vimos nas redes desse pessoal do Bolsonaro. Realmente, eu não tenho palavras para falar isso, mas também encontrar uma posição à altura. Eu nunca vi as redes tão mobilizadas contra essa posição e tão mobilizadas a favor e em solidariedade do presidente Lula. Queria agradecer a todos que se manifestaram, que foram solidários, que enviaram as condolências. Foi muito importante para o presidente e para toda a família. Olha só, pessoal, nós já estamos com mais de 2.000 pessoas ao vivo, acompanhando, nessa quarta-feira de cinzas, quarta-feira de carnaval. Vou pedir para o pessoal compartilhar, né, divulgar para os seus amigos, para as suas amigas. Com certeza, aquilo que vocês vão ouvir aqui não é aquilo que vocês vão ouvir na Rede Globo, na Record, dessa gente toda aí que tem bajulado tanto o Bolsonaro. Agora, Gleice, impressionante como foi o carnaval politizado, né? Acho que a marca desse carnaval foram os blocos, as grandes escolas de samba com mensagens
A turma do Bolsonaro totalmente acuada, né? Quer dizer, eu acho que não teve um bloco no Brasil que teve coragem de sair de verde e amarelo, batendo panela pelo Bolsonaro. Não, até os bonecos deles lá em Olinda tiveram que ter segurança. Tiveram que ter segurança. Os bonecos tiveram que ter segurança porque estavam sendo xingados, estavam jogando latinha de cerveja. Eu acho que a família Bolsonaro, a família Metralha, imaginou, quando tomou posse, que o carnaval ia ser uma festa da família Metralha. É algo vergonhoso. E o ponto culminante foi o descontrole, né? Quer dizer, não só dos filhos, a postagem, eles tentaram mudar o foco, falando em Lava Jato na educação. Os filhos diziam barbaridades durante o carnaval, mas as postagens perderam muita relevância. E aí ele apelou para o mais baixo nível possível, né? Um presidente da República que virou assunto no mundo inteiro hoje. As pessoas não acreditam. As pessoas acham que é fake. Não é possível que o presidente da República tenha mergulhado, né, no mais baixo nível que alguém pode mergulhar, como essa baixaria que ele promoveu. Não, aliás, estão dizendo que ele foi bloqueado no Twitter. Né? Se foi, acabou o governo, porque ele governava pelo Twitter. Então o vídeo o Twitter bloqueou. Tirou do ar, né, conteúdo impróprio, né? Quer dizer, como é que põe um vídeo daquele? Quer dizer, pega uma situação que é extremamente particularizada, põe aquilo como se fosse e divulga para o mundo, divulga para o mundo. O carnaval é um momento de poder falar sobre a cultura popular, sobre o Brasil, a festa que é. O cara pinça uma imagem. Mas sabe que ele não aguentou as críticas? Não aguentou. Aí eles não aguentam, eles vão para o enfrentamento. Só que é o seguinte, quando você está na vida pública, você tem que aguentar as críticas e ter resposta política. Ele não tem que ficar postando aqueles vídeos, ele tem que dizer por que ele está fazendo uma reforma da Previdência que está tirando direito. Ou ele acha que os apupos contra ele é porque ele se manifesta toda hora. É porque ele está retirando direito, está fazendo um governo horrível, não tem uma ação positiva do Bolsonaro. Mas, Gleide, o que eles fizeram com a Dilma, sim, o que eles fizeram com o Lula, fazem contigo, comigo, com nós todos. Ele não aguentou uma semana de marchinha do carnaval. Ele não aguentou virar refrão dos blocos pelo Brasil afora. Reagiu mostrando um absoluto descontrole, né? Psicológica. Eu vi que os deputados do Partido Democrata dos Estados Unidos estão estudando pedir um exame de sanidade para o Trump. Eu vi que você está sugerindo pedir para ele também. Eu acho que nós temos que estudar. Né? Ele gosta tanto dos Estados Unidos, gosta tanto da ideia dos americanos. Vai no caminho do Trump. E eu acho. Tem gente que diz que ele saiu eu não sei se é verdade isso, que ele saiu do exército por insanidade, foi aposentado por incapaz. Ele foi aposentado... 33 anos. 33 anos. E dá um tempo, né, gente? Ele foi aposentado para benefício dele, né? Se tivesse expulso, problema, né? Teria que tirá-lo. Isso tá que nem problema com o juiz. Quando vai ser retirado ou quando tem algum problema, eles colocam o juiz na aposentadoria compulsória ganhando. O Bolsonaro foi aposentado com 33 anos, ganhando bem. E agora quer fazer a reforma da Previdência em cima do povão? Esse homem é maluco mesmo. Então, lamentavelmente, pessoal, a festa maravilhosa que foi o Carnaval acabou sendo, né, de alguma forma, ofuscada internacionalmente. É matéria no mundo inteiro, as pessoas comentando o descontrole emocional, psicológico do presidente da República, que postou um vídeo como aquele, totalmente inadequado, impróprio. Tem milhões de crianças que acompanham a página dele. Ele violou um monte de leis, né? Esse cara... Ou seja, ele deu publicidade a um fato que passaria desapercebido. Ninguém ficaria sabendo. Não ficaria nem sabendo, nem o povo que passou pela rua. Ele deu publicidade a isso. E aí vem dizer que ele que está combatendo isso. Às vezes eu acho que ele é meio doente. Mas isso é uma estratégia, Gleice. Eu estava lendo esses dias que a manifestação do filho do Bolsonaro, aquele dia contra o Lula, é no sentido de alimentar uma base que eles constituíram em cima da questão do ódio, do preconceito, né? Da ideia do bem contra o mal. Então, eles criaram um ambiente para que as pessoas não pensem sobre a totalidade das coisas. Então, por exemplo, eles tentam desumanizar o Lula. Né? Então, o Carnaval, por exemplo, que é uma festa popular, ele tenta transformar a ideia do Carnaval como algo de pervertidos, como algo nefasto.
Isso não é uma coisa por acaso. Eu estou mais para a ideia de que eles... É pensado, é né? É pensado. Para desmoralizar. Né? Ele e os metralhas, né? Que... Mas é que não se sustenta, né, Pimenta? Na eleição sustentou porque teve uma fake news violenta. Nós não sabíamos disso, a maioria da população não sabia, portanto estava desprevenida. Agora o pessoal já está vacinado, soube o que aconteceu. E está vendo, aliás, nós falávamos isso, esse homem não tem condições de ser presidente. Não tem condições porque não tem estabilidade psicológica, porque não sabe o que o povo vive, porque não sabe de economia, não sabe da realidade da população brasileira. Tinha bravatas, só bravatas. Aí o que acontece? Acontece isso que está aí, o resultado que nós temos na política brasileira e o resultado de governo. Eu fiz um desafio aqui em plenário, aliás, fiz 2, até agora não tive nenhuma resposta. O primeiro foi para a base dos bolsonaristas me dar 5. Só 5 coisas boas que o Bolsonaro fez desde que tomou posse. Não tem nenhuma. Nenhum ato que seja positivo. Agora, negativo tem um monte. Contra o produtor de leite, contra os produtores rurais, contra os índios, contra a população LGBT, contra os mais pobres com a reforma da Previdência, retirada de 350 mil bolsas famílias. Então, assim, tem um monte de ato que ele fez. Não tem nada de bom, nada. E vai continuar essa toada, gente. Desculpa. Não é que torcer contra, não. É porque é a realidade. Ele não tem condições, ele não conhece a realidade do Brasil. Por que a gente defende tanto o Lula? Porque o Lula simboliza aquilo que melhor nós construímos no nosso país, de direitos da população. Sabe por quê? O Lula tem uma coisa que se chama empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E mais do que isso, o Lula viveu a vida do povão brasileiro. O Lula amassou barro, o Lula veio do Nordeste, passou fome, sabe o que é ser retirante. Então, quando chegou na presidência da República, sabia que tinha que fazer um plano para combater a fome, sabia que tinha que valorizar o salário mínimo para combater a desigualdade, sabia que tinha que ter regra da Previdência para assegurar melhores condições de vida para o povo. E ele disse uma coisa para nós lá, quando a gente foi visitá-lo. A melhor reforma da Previdência é ter emprego e salário digno. Porque aí você não tem déficit na Previdência. Todo mundo paga a Previdência e todo mundo pode se beneficiar da Previdência. E foi o que ele fez. Então aqui vai mais um desafio para essa gente. Falem que o governo do Lula não ajudou o povo brasileiro. Falem que o governo do Lula não deu emprego, que o governo do Lula não deu renda, que o governo do Lula não melhorou a vida das pessoas. Vocês não conseguem desmontar isso. Ficam no lero-lero aí o tempo inteiro de acusação. Aliás, e não explicam as acusações contra eles, né? Contra vocês. Eu acho que a marca desses 60 dias do governo realmente são os escândalos, né? Porque quem se elegeu com a nova política, o cidadão de bem, né? Eu tenho medo quando a pessoa diz eu sou cidadão de bem, já me dá um mal-estar só de ouvir. Aí começou com a história do Queiroz. Até hoje o Queiroz não foi ouvido. A gente lembrar o que eles fizeram com o Guido Mantega, que tiraram de dentro do hospital com a mulher com câncer para ir depor-se. O Lula com a condição coercitiva. O Queiroz dançando naquele hospital. Até hoje o Queiroz não foi ouvido. Depois começaram as denúncias contra o filho. Até hoje, cada dia. Depois prenderam o miliciano, descobriram que a mãe e a mulher estavam nomeadas o principal suspeito de ter matado a Marielle. E foi homenageado ainda o cara. Todos os bandidos foram homenageados por ele. Todo policial. Se o cara for bandido, foi homenageado pelos filhos do Bolsonaro. Né? Aí depois começaram os laranjas do PSL, Minas Gerais, Pernambuco. Então é um governo mergulhado em corrupção, em denúncias de esquemas criminosos, que não tem... Por isso que eles estão com vergonha, Gleice. Tu não vê eles na rua. Não vê. Onde é que eles estão? Claro. Até nas redes sociais, está todo mundo baixinho. E a reforma da Previdência? E a reforma da Previdência, gente? Que prometeram que ia ser justa. Que justa? Não tem nada, não tem nada contra os grandes que recebem salários, pensões milionárias desse país. É uma proposta perversa. E eles tentando nos pautar que nós vamos fazer uma proposta do substitutivo para a Previdência. A imprensa hoje agora, olha aí, o pessoal do Brasil inteiro ligado conosco, Caruaru, Santa Bárbara do Oeste, Porto Alegre, Fortaleza, Nova Iguaçu, São Paulo, São Luís, o Brasil inteiro ligado conosco aqui. Legal, mais de 2.500 pessoas, compartilhem aí
para a gente ajudar a difundir a verdade. Isso aí. Hoje eles estão mentindo que o PT vai fazer uma proposta substitutiva para a reforma da Previdência. É mentira. O PT não vai apresentar substitutivo nenhum. É isso, presidente? Exatamente, nenhum substitutivo. Nós somos contra a reforma da Previdência. É um crime mexer no regime geral de Previdência Social, que dá condições da grande maioria da população ter uma proteção social. Que ideia é essa de querer colocar o piso da aposentadoria em R$400? Esse foi o desafio segundo que eu fiz aqui. Se tiver deputado que viva um mês com R$400, um mês, só um mês, com R$400, tudo bem, tem condição de votar nessa reforma da Previdência horrorosa que eles estão propondo, maldosa que eles estão propondo. R$400 é o que essa gente aqui gasta num jantar. Não é possível que o Bolsonaro, que se elegeu falando que ia fazer justiça, tenha mandado, ele não deve ter lido essa proposta. R$400. Gente, nós não podemos nunca baixar o piso do salário mínimo, foi uma conquista da Constituição. E o Lula, quando foi presidente, valorizou. Lembra, nós tínhamos aumento real todos os anos. Isso é que fez com que a gente enfrentasse a pobreza e a miséria no Brasil, que milhões de pessoas saíssem da linha da miséria. É isso que deu dignidade a muitas famílias. E hoje grande parte dos aposentados sustentam casas. Como é que nós vamos diminuir isso? 80% dos idosos no Brasil hoje tem proteção social. Ou é pela Previdência ou é pela assistência. Então nós não podemos tirar isso. Nós somos contra a redução da idade, aumento da idade para as mulheres. Nós somos contra ter que pagar 40 anos a Previdência para se aposentar com a integralidade. Somos contra mexer nisso. A Previdência é o que nós construímos de melhor o sistema de seguridade social, de melhor nesse país. A única coisa que nós aceitamos discutir são os privilégios. Se quiser discutir os privilégios dos grandes salários públicos, sim. Não venham discutir salário de professor, policial, isso aí não. Agora aceitamos discutir, sim, mexer nos privilégios dos juízes, dos promotores, dos procuradores, desse povo da Receita. Esses aí nós queremos. Nós estávamos vendo aqui agora com o Pimenta, acho que você podia falar aqui do Pimenta, que é escandaloso, gente. É salário de juízes no Brasil. Como é que eles ganham o piso, o teto, né? E depois como burlam para ganhar um salário de até R$100 mil por mês. Isso é um escândalo num país pobre como o nosso. Eu recebi hoje de manhã, quero mandar isso aqui para o Conselho Nacional de Justiça, o relatório do pagamento do salário do Tribunal de Justiça de Tocantins do mês de dezembro. Olha só. Está em ordem alfabética. Né? Primeiro aqui, salário subsídio 28, que é o teto, 28.947. Indenizações 11.189. Direitos eventuais 148.021. Total de rendimentos 188.158. O que são Tem direitos ordem alfabética. eventuais? Aí vamos para o segundo. Né? 28.947 o subsídio. Indenizações 14.261. Aqui deve estar o auxílio isso, auxílio aquilo. Direitos eventuais 90. Mas o que são direitos Total eventuais? de rendimento 140. Achei que fazer um pedido de informação. Aí vai para o terceiro. Que 28 são direitos teto. eventuais? Direitos eventuais 42. Olha só, não tem nenhum, ó, 184, 150, 168, 118, Isso aí nós tínhamos que 186, né? É tudo aqui, ó, 180. Então, gente, É em cima disso falar em reforma 190, né? Falar em reforma 251, né? Então, sem falar em teto salarial, sem falar nas pensões milionárias do serviço público, nos grandes salários, você querer falar numa reforma da Previdência que vai penalizar pensionista do INSS, trabalhador e trabalhadora rural, que ganha um salário, BPC. Ganha um salário. Olha, gente, hoje É um o escândalo. benefício do BPC não conta para o cálculo da renda familiar. Então, um casal, os dois podem receber o BPC. Não vai poder. Vai baixar para R$400. E se o casal recebe, só um dos dois vai receber. Economia porca essa. Se tem um casal aposentado do INSS e um deles morrer, a viúva não vai poder acumular a pensão com a aposentadoria. Gente... Enquanto um juiz ganha 200 O mil. juiz vai poder acumular. O juiz, se for professor universitário e juiz, pode acumular. Se for médico e professor, vai poder acumular. Se for militar, pode acumular.
Aliás, militares, eles nem mandaram a proposta de reforma da Previdência. A minha proposta, eu tenho dito, é o seguinte, eu acho que nós tínhamos que fazer o seguinte, aprova primeiro dos militares, e as regras que valem para os militares estende para o resto do povo brasileiro. Um parágrafo único. Estende-se para o resto do povo brasileiro tudo aquilo que valer para a aposentadoria dos militares e para as pensionistas. Eu acho que nós faríamos... Porque se é boa... Sim. Se é boa, tem que começar pelos militares. Afinal de contas, ele... Deve estar preparando uma ótima proposta, né? Porque não mandaram até agora. Então, nós somos contra, nós vamos trabalhar para derrotar essa proposta. A única coisa que nós queremos é combater privilégios, distorções. Isso. E falar sobre fontes de financiamento, taxação de grandes fortunas, lucros e dividendos. Quer dizer, isso é que tem que falar, minha gente. Aumentar imposto para os ricos. Isso eles não se animam a falar. Presidenta, ainda sobre essa questão das medidas do governo Bolsonaro, eu acho que nesses 60 dias a gente concluiria com aquilo que a senhora falou. Eles não podem apontar 5, eu acho que eles não apontam uma medida. Tenha sido positivo. Agora estão falando em fazer uma lava-jato da educação. Aliás, ele mentiu um monte, né, dizendo que, botou uns Twitter dizendo que o PT, que o Brasil era um dos países que mais investia sobre educação, mas ele não fez o cálculo por aluno. Ele não fez o cálculo dividido por aluno. E outra coisa, ele mesmo reconheceu que nos nossos governos quadriplicou o dinheiro da educação. E esses países que ele citou como exemplo investem em educação há 30 anos. E eles querem acabar com tudo que nós fizemos. Se tem uma área que a gente avançou, foi na área da educação, gente. Mas sabe por que isso, Pimenta? Eles querem privatizar. Eles acham que a educação tem que ser privada. Entendeu? Privada. Você paga para pôr o filho na escola, ou então o governo dá uma bolsa, não é o público que tem que prevalecer. Isso principalmente nas universidades. Agora, um país sem universidade pública é um país que não tem pesquisa, não tem ciência e tecnologia, não tem soberania. Como eles não têm problema com a questão da soberania, eles acham que nós temos que ser capazes dos americanos, fazer tudo que os Estados Unidos querem, eles querem também fazer da educação um grande negócio. Então essa Lava Jato é para fazer a mesma coisa que eles fizeram na Petrobras. O que eles fizeram na Petrobras? Desmontaram a Petrobras. A Petrobras tem um faturamento de 500 bilhões de reais. O que eles estão fazendo? Certo? Porque teve um rombo de 6 bilhões. Aí desses 6 bilhões que teve rombo, que até agora eles não provaram, eles disseram que recuperaram 2 bilhões e meio e bingo, sabe o que eles vão fazer com os 2 bilhões e meio? Ao invés de devolver para a Petrobras, que podia subsidiar o gás de cozinha, né? Que o povão está pagando aí 90, 80 reais o bujão. Não, eles vão dar para uma fundação dirigida por quem? Pelo Dallagnol, aquele cara do PowerPoint contra o Lula. Para quê? Para distribuir esse dinheiro em projetos sociais do ONGs. Então as ONGs ligadas ao Sérgio Moro, a Ângela Moro, a Ângela não, como é que é o nome dela? A mulher da Rosângela Moro, que tem uma ONG, todo esse pessoal, vai poder apresentar proposta e receber dinheiro. Ou seja, um orçamento para os caras fazerem política. Eles são um partido político hoje, o Moro já assumiu o Ministério da Justiça, agora, com certeza, deve estar preparando a sua candidatura, junto com o Dallagnol, que é candidato a ser Procurador-Geral da República. Já começaram também a fazer um movimento. É assim que eles jogam. Então eles não estão preocupados se o país está combatendo ou não a corrupção. Até porque se tivesse, Moro estava investigando o laranjal do Jair Bolsonaro. Não tem coragem, não teve coragem nem de bancar uma mulher para um conselho, para suplente de um conselho. Teve que sair corrido, porque o Bolsonaro disse que não podia, porque não era da mesma linha deles. Então é isso, ele vai ser sempre seguidor desta linha da extrema-direita. Eles querem tomar o poder, e querem tomar o poder sem o voto. Eles que vão fazer campanha, pedir voto. Isso aí, Gleice, nós vamos questionar, nós estamos preparando uma série de iniciativas jurídicas, pessoal. O que a Lava Jato quer? Em vez do dinheiro ir para os cofres públicos, para as prefeituras, para a área da saúde, para a área da educação, para a área social, eles querem eles Definirem. Os promotores escolherem programas e projetos sociais que vão ser coordenados por pessoas que eles vão escolher para gerenciar o recurso público. Mas isso nunca foi papel do Ministério Público, minha gente. Esses caras perderam a noção. Esses caras enriqueceram. Essa Lava Jato virou um grande negócio. Essa indústria das delações é uma das coisas mais perversas que nós temos notícia na história desse país.
enriqueceu escritórios de advocacia, enriqueceu delatores. E agora nós descobrimos... O da OAS que foi. Agora descobrimos com documentos, uma coisa que nós já tínhamos denunciado sobre a Odebrecht, um delator foi na Justiça do Trabalho dizendo que acertou com a OAS, que ia fazer a delação que o Léo Pinheiro queria, mas que a OAS ia pagar para ele 6 milhões. Ele fez a delação e não recebeu. Agora entrou na Justiça do Trabalho para ganhar o pagamento da delação. Os da Odebrecht, Gleice, vão receber 15 anos de salário. E foi com base nessa delação que condenaram o Lula a 12 anos de prisão. Aí o cara vai lá e diz assim, não, só um pouquinho, eu fiz essa delação porque me ofereceram 6 milhões e agora não querem me pagar. Nós vamos denunciar a indústria das delações. E essa turma da Lava Jato, mais dia menos dia, era eles que vão estar sentados no banco dos réus. Esse negócio é muito perverso, tem muita coisa. Isso é uma estratégia de poder, não foi por acaso que o Moro virou ministro, né? Do candidato que derrotou o favorito das pesquisas, que não pôde concorrer porque ele não deixou. Claro. Tu teve agora, a Gleice esteve agora em Bruxelas, pessoal, no Parlamento Europeu. As pessoas não acreditam, né, Gleice? Não acreditam que o Moro virou ministro. Isso. Dizem, como o juiz que condenou Lula é ministro do presidente? É ministro. Porque ministro é um cargo político, você tem que se alinhar ao que o presidente pensa, ao que o grupo que ganhou pensa. Aliás, ele está se alinhando, né? Ele já demitiu a moça, ele está fazendo as coisas que quer. Eles não acreditam, mas isso é um escândalo. É um escândalo. Internacionalmente, Sérgio Moro é um escândalo. Aquele verniz que o Moro tinha já... Não, isso aí não tem nada. Aliás, ele tinha que vir aqui, viu, Pimenta? Vamos trabalhar para convocar ele, né? Tinha que vir aqui. Mas não para essas reuniões fajutas que não, ele vem aqui. Pois é, isso que eu ia dizer. A gente dizer. não pode fazer pergunta, para bater em palma para ele. Ele marca as reuniõezinhas com o povo dele para fazer, exatamente, para bater palma e não deixa a gente perguntar. Eu nem fui. Eu fui numa audiência com ele uma vez, fiz as perguntas e ele fugiu. Ele tem que vir como ministro convocado, ele tem que explicar essa fundação do Dallagnol, ele tem que explicar esses 6 milhões da OAS para esse cara fazer a delação para incriminarem o Lula, ele tem que explicar aquele policial federal que escoltou Lula no enterro do neto. Aquele policial é fã do Bolsonaro. É amigo da família. Isso. Amigo da família Metralha. Faz post no seu Facebook. Nós estamos com uma representação na Corregedoria, no Ministério Público, mas Sérgio Moro, que é o chefe da PF, tem que explicar como é que a PF deixa um policial daquele fazer a condução do presidente Lula. Aquilo é um perigo. E, além do que, um cara subserviente também aos americanos. Ostentar o negócio dos americanos. Da polícia americana, da SWAT. E botaram todo por gosto aquele cara lá. Ridículo. Aquele cara, eu vi as postagens, é um cara da família, vi ele num jogo de futebol com o Bolsonaro. É um cara da família, ligado aos filhos. Então o Moro vai ter. Agora outro que nós vamos ter que trazer logo aqui. Tem que explicar. Venha cá, Moro, mas vem aqui para falar mesmo. Mas tenha não coragem. Vem escoltado. Não, sem escolta. Tem que vir para ouvir pergunta, para saber responder. Tem a mesma coragem. Não vai fugir, que nem aquela vez que tu fugiu falar. aqui quando tu veio. E outro que nós temos que trazer aqui são as relações exteriores. Porque o que esse cara está fazendo? Os produtores de leite, os produtores de soja, a maneira subserviente como ele se movimenta nesse tema da Venezuela. É um bajulador de última categoria. Agora demitiu um outro embaixador. Que era aliado dele, viu? Esse ministro das Relações Exteriores, assim como o chefe dele, que é o Bolsonaro, hoje é motivo de piada no Brasil e no mundo. É piada, gente. Totalmente piada. Aquele negócio de receber Guaidó aqui. Olha, não tem explicação colocar o nosso continente na iminência de um conflito porque quer resolver o problema dos outros, não consegue resolver o problema da sua casa. É ridículo isso. Eu acho que a melhor coisa que nós tivemos nessa questão do Guaidó aí de contraponto foi o Zé de Abreu. Se autoproclamar presidente. Porque se é assim fácil, se autoproclama, vem aqui e fala. Como é que faz um negócio desse? Desrespeito completo ao povo brasileiro, inclusive, ao povo venezuelano. A questão comercial, não bastasse a política, brigaram com os países árabes, porque querem também, igual os Estados Unidos, fazer a mudança da Embaixada de Israel para Jerusalém. Nós deixamos de exportar frango. O meu estado, o estado do Paraná, o seu também, Pimenta, Rio Grande do Sul, que é produtor de frango, inclusive com as integradoras,
Muita gente teve que parar a produção, perdeu o pintainho, perdeu as instalações, porque não tem mais para quem vender. Agora com a soja, porque os americanos estão negociando direto com a China. Com a China, porque nós brigamos com a China. Então eles vão comprar direto dos Estados Unidos. Eu gostei de ver a postagem da grande mídia brasileira. Estados Unidos cumprimenta o Brasil por enfrentar a China. Na outra semana, Estados Unidos fecha contrato bilionário com a China para a venda de soja que estava estocada. China não vai mais comprar soja do Brasil, vai comprar dos americanos. Isso. Esses caras são uma política antinacional. Antinacional. E a boa parte desses produtores de soja, produtores de leite que estão sendo prejudicados, votaram nele. E falavam mal do Lula, falavam mal da Dilma. Quero saber quando no governo Lula o agronegócio teve prejuízo. Quando? Todas as balanças comerciais foram altamente positivas, os melhores financiamentos, as mais baixas taxas de juro, seguro agrícola, maquinário. Nunca o agronegócio brasileiro prosperou tanto como nos nossos governos. A agricultura familiar, nunca. Eu não entendo a posição de muitos desses, mas é posição preconceituosa. Muitas vezes é posição ideológica, como é a do Bolsonaro, e agora nós estamos pagando preço. E o Lula era um presidente, a Dilma também, que viajava o mundo de cabeça erguida, abriu mercados para o Brasil, recebidos por fortaleceu o Mercosul, todos. Consolidou o BRICS. O Lula era recebido onde chegava, no G20, no G8, a Dilma da mesma maneira. Esse cara foi lá para Davos passar vergonha, não sabia nem o que dizer, não se animou a almoçar perto dos outros chefes de Estado, porque se alguém fizesse alguma pergunta para ele, não sabia como responder. Esse cara hoje é motivo de piada internacional. O Brasil virou motivo de vergonha no mundo. É isso que a gente tem que dizer. E estas pessoas que apoiaram ele, aos poucos elas vão se dar conta, Cris. Não é possível. Elas vão se dar conta. Não é possível que o ódio tenha alimentado. Porque cá para nós, tu acha que o Moro não sabia que a família do Bolsonaro era envolvida com os milicianos? Claro que sabia. A Globo não sabia? Claro que Fizeram uma opção. Fizeram. Entregar o país para esse por ódio de classe. Por ódio de classe. Ódio por ao ódio Lula, de classe. ódio ao PT. E o povo mais pobre, o povo trabalhador é que está pagando a conta isso. com o aumento do desemprego. 12 milhões e meio de desempregados. Porque... E agora com a reforma trabalhista, Não, e agora a reforma com da os salários Previdência. caindo, né? Porque precarizou. Hoje as pessoas estão aceitando emprego sem os seus direitos e com um salário menor. Estão ganhando menos. A renda na sociedade brasileira é menor. E eles o só comércio não tá abandonaram desolado. ele ainda, porque eles acham que ele tem força para apoiar a reforma da Previdência. É, o setor financeiro. Setor financeiro. Mas vai ser na mão, ele não aprova essa Não reforma. aprova, não. O que depender de nós, nós não deixaremos. Até porque, no nosso conceito, não tem quebra da Previdência. Nós temos uma má gestão de recursos públicos, aonde se prefere pagar juros, aonde se prefere pagar rolagem de títulos da dívida pública do que fazer cinturão de proteção social. O que está se fazendo é um crime em relação à reforma da Previdência, gente, é um crime. Porque o pessoal que tem os títulos da dívida pública, vamos lá, 25% é banqueiro, 25% é fundo de pensão, 15% quem investe por si só em fundos de financiamento, de investimento. Quer dizer, se esse pessoal deixar de receber um ano, não tem problema nenhum. Agora, se o povão não receber um mês o seu salário de aposentadoria ou tiver o seu salário reduzido para metade, vai ver a crise que é. Quantas cidades, pessoal, especialmente no Nordeste brasileiro, hoje tem a sua economia sustentada no dinheiro da aposentadoria do trabalhador, da trabalhadora rural, do dinheiro do Bolsa Família, no recurso do BPC. Como é que nunca mais se ouviu falar em migração do Nordeste com o período de seca? É isso. Porque teve políticas públicas, como a questão das cisternas, como outras políticas do nosso governo, mas nós conseguimos que as pessoas vivessem com dignidade. Transposição do São Francisco, Né? Obras de postos infraestrutura, artesianos. mas também recursos. Trabalhador é trabalhadora rural. Durante o nosso governo, com o poder de compra que tinha o salário mínimo, a pessoa recebendo o BPC, isso aí, as pessoas estavam vivendo com dignidade. É isso. A saúde pública funcionando, a educação ampliando a oferta, filho de trabalhador e de trabalhadora estudando escola técnica, estudando em universidade, eles estão acabando com tudo, Gleice. Não, com hoje, tudo. hoje o povo vai no supermercado, Pimenta, tem que escolher o que põe no carrinho. Você não pode comprar tudo, não, tem que escolher. Põe um biscoito? Não, não dá, então tira o biscoito, tem que levar o arroz. Ou então escolher se vai cozinhar com botijão de gás ou vai cozinhar com lenha, com carvão, com álcool.
do posto de gasolina se queimando. É essa a realidade e a vida do povão. É que a TV parou de passar para dar um arrego pro Bolsonaro. Mas é essa a vida que o povo está vivendo. Não falaram mais de preço de gasolina, não falaram mais de preço de gás de cozinha, a nada. Luz. Né? A luz, preço de luz, de água, gente, está na hora da morte. Muita gente está fazendo gato para poder ter luz em casa. E covardes, por exemplo, com a questão da Amazônia, querem abrir para exploração multinacional mineral do nosso agora, subsolo, do nosso minério, entregar a base de Alcântara para os americanos, liberar a exploração de terra indígena. É isso. Então é um governo antinacional, na questão da soberania, envergonha o nosso país, entregaram o nosso pré-sal e querem tirar direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos aposentados, das aposentadas. O Partido dos Trabalhadores é uma grande referência no país dessa resistência e eu acho, Luiz, que a nossa tarefa, o nosso desafio nesse próximo período é enorme, especialmente com o presidente Lula, né, estando lá em Curitiba. Nós tivemos 47 milhões de votos para o nosso candidato nas eleições. Somente 38% dos eleitores votaram no Bolsonaro, 62% da população não votou. Nós temos um amplo espaço político de resistência na sociedade brasileira. E olha que combateram o PT, hein? Muito combatido. Ninguém maior bancada da Câmara, maior número de governadores. É isso. E o PT tem uma enorme tarefa pela frente esse ano de consolidar essa resistência. Eu acho que a gente e dizer claro, precisa estar à altura disso. Né, precisa com muita união, com muita força e dizer claro, o PT não vai arreglar, não. Esqueçam aqueles que acham que o PT tem que fazer uma política de boa vizinhança. Nós não faremos política de boa vizinhança em cima do sofrimento do povo. Nós temos um lado. Não queremos agradar todo mundo. Não queremos mesmo. Nós queremos representar aqueles que mais precisam. 80% da população desse país que trabalha, rala para ganhar seu dinheiro, sustentar seus filhos, sustentar a casa. É do lado desse povo que nós vamos estar. Então não tem arrego, não tem mimimi, não tem essa, vamos conversar com determinados setores. Não, não tem. Nós estamos aqui para defender o povo. Defender Lula, que representa todo o nosso legado, e ele vai ser a centralidade da nossa política, a centralidade da oposição que faremos a Bolsonaro. Vão começar as caravanas. Aliás, vão começar as caravanas lá pelas terras do Sul. 5, 6 e 7 de abril, nós iniciamos as caravanas que tem como eixo a defesa do Lula e do nosso legado em contraposição ao desmonte que essa gente quer fazer no Brasil. As pessoas vêm falar para nós às vezes, não, mas por que o PT não faz uma oposição propositiva? Propositiva do quê, gente? Destruir a saúde pública? Nós temos que dialogar sobre isso? Acabar com a educação pública? Vender o nosso pré-sal? Vender a nossa Amazônia? Aceitar a reforma da Previdência? Aceitar a reforma da Previdência? Com relação a essas coisas é impossível, gente. Imaginar que a gente possa dialogar. Nós fomos eleitos para representar uma parcela importante da sociedade que está sendo penalizada por um governo entreguista antinacional. É do lado dessas pessoas que o PT vai estar, resistindo e lutando contra tudo aquilo que de ruim esse governo tem feito para o povo brasileiro. Não, a população nos colocou na oposição e quer oposição. E nós vamos fazer esse enfrentamento, sim. Nós vamos para a ofensiva, que, aliás, é a posição do presidente Lula. Na quinta-feira, antes dessa tragédia toda que aconteceu, ele dizia para mim e para o Pimenta, o PT tem que se colocar na ofensiva. É um partido de oposição, tem que defender o povo brasileiro, o nosso legado, dizer que defender a nossa soberania. Defender a nossa soberania, defender os direitos do povo e cobrar a moralidade desse pessoal que não tem moral, que nos atacou fazendo um monte de malfeitos e que agora está sendo acobertado para ver se aprovam a reforma da Previdência. E é isso que nós vamos fazer, gente, acho que cada sem dia medo. que passa, Gleice, fica mais claro para as pessoas por que a Dilma foi afastada, por que o Lula foi perseguido e foi preso, por que não deixaram o Lula concorrer, porque era impossível eles tentar fazer com o Brasil o que eles estão fazendo com um governante popular, com alguém de centro-esquerda, com alguém de esquerda. É impossível, eles não teriam feito a reforma trabalhista, não teriam vendido o pré-sal se não tivessem tirado a Dilma. Não estariam fazendo o que estão fazendo no Brasil se o Lula tivesse como presidente, e o povo está se dando conta. Quando a gente diz a prisão de Lula tem tudo a ver
com o que está acontecendo contigo, meu amigo. Eles estão destruindo o teu futuro, a possibilidade da tua família ter uma vida digna. E para isso que eles prenderam o Lula. A reforma da Previdência, ela é um momento muito importante da vida política do país, viu? Sim, muito importante. Por isso que a gente firma a pé aqui, viu, gente? E por isso que nós vamos continuar nessa postura, sim, de ser contra os retrocessos e a retirada de direito do povo brasileiro. É isso aí, pessoal. Nós estamos agora, né, passando o carnaval, preparando a nossa mobilização. O nosso partido irá no Diretório Nacional esse mês, dia 22 e 23. Já vamos começar a viajar, né, Pimenta? Você já está viajando, eu também. Vamos falar com o nosso povo. Vou para o Rio Grande do Sul amanhã, depois vou para o Ceará segunda, vou para a Bahia, lá com o nosso colega Valdenor, em Vitória da Conquista, no sábado de manhã. A presidenta também está... Estou indo para São Paulo, viajando, depois Minas Gerais. O Haddad está viajando pelo Brasil. Daqui para frente a gente quer mobilizar a base do PT, né, retomar o funcionamento dos nossos diretórios municipais, dos nossos núcleos, das nossas setoriais, das nossas secretarias, porque o PT vai cumprir aquilo que a população nos delegou. É ser oposição, defender a liberdade do presidente Lula e reforçar uma alternativa democrática e popular para o Brasil. Não é isso, presidente? É isso aí, Pimenta. É isso aí. Contamos com vocês, viu? Com o apoio de vocês, que está sempre grande, está sempre conosco, dando essa energia, mas vamos juntos. A principal coisa que nós queremos é defender os direitos do povo e a liberdade do presidente Lula. E vamos ser intensos nessa luta a partir de agora, com toda a mobilização possível que nós tenhamos no país, com a nossa militância, com os movimentos sociais, com aqueles que acreditam num futuro melhor para o país. É isso aí, pessoal. Lula livre, estamos juntos na luta.